Louvado seja Deus. Eu quero entrar aqui nesta noite, deixar aí para todos uma boa noite e saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje estou fazendo aqui uma gravação, né? Não estou entrando ao vivo, estou fazendo um vídeo para conversar sobre um assunto de suma importância, mas que pouco é falado. Na verdade que pouco é pregado, né? Que é falado sobre a volta de Jesus, né? Que é pregado com mais profundidade, que é falado sobre Apocalipse, né? Que é falado sobre a salvação, né? Uma coisa que muitas das vezes deixou de ser pregado, deixou de ser anunciado, né? Que é a salvação. Que é a salvação e pregar que Jesus está voltando. E hoje as pessoas nas suas correrias, elas, né, tem tempo para tantas coisas, né? E muitas pessoas, elas, na sua mente, ela pensa que morreu, acabou. Mas na verdade, para quem conhece a palavra, ouviu a profundo da palavra, né? Sabe que não é bem assim. Morreu, acabou. Existe uma alma, existe um espírito e nós vamos ter que dar conta a Deus tudo aquilo que nós fizermos nessa carne. Tudo que nós fizermos aqui nesse presente momento, nessa terra, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Porque Deus nos deu uma alma e nos deu um espírito. E o espírito volta a Deus, né? Mas o fim, o que será julgado naquele grande dia? Será julgado na alma, né? A alma vai pagar o preço, né? A pessoa vai pagar o preço. Então assim, hoje pouco se é pregado nas igrejas, né? E os pregadores de hoje você vê aí na rede social, por exemplo, poucos você vê anunciando o evangelho como tem que ser anunciado. Porque nos dias de hoje, a grande importância que tem que se dar, eu falo uma pessoa que é pregador do evangelho, uma pessoa que preza a palavra, uma pessoa que preza os tempos de hoje. O que Jesus quer de hoje, do pregador que prega o evangelho. Aquele pregador raiz, sabe? Que prega o evangelho. Se você vê lá no tempo da Bíblia, os profetas, os discípulos, eles pregavam a palavra de Deus. Eles pregavam o ensinamento que Jesus deixou na terra. Só que hoje está tudo tão mudado que as pessoas não se preocupam mais. Muitas vezes os pregadores não se preocupam mais. É um negócio de tanta benção. Você entra aí na rede social e o que você mais vê são palavras de bênção e prosperidade, né? O que você mais vê são homens amantes de si mesmo, como diz a palavra, que haveria de ter homens amantes de si mesmo, juntando tesouro na terra, né? Nós temos que entender uma coisa, que o ministério de ser um pastor, para ser um pastor hoje, eu sou um pastor servo do Deus Altíssimo, né? E vive para pregar a palavra. Não é errado você viver do evangelho, né? Não é errado você viver do evangelho. Mas existe uma diferença muito grande daquele pastor que vive para o evangelho, mas não vive do evangelho. Porque o que vive para o evangelho vive intensamente. Ele não está com seu coração focado em viver tirando das ovelhas o recurso para viver do evangelho, não. Ele vive para o evangelho intensamente, como o apóstolo Paulo. Mas vamos ver a atitude que Jesus ele teve. Quando Jesus veio na terra, ele pregou aquilo que o pai lhe deu para pregar. Jesus ele teve uma missão que o pai deu para ele, de pregar o reino do céu.
Então a Bíblia diz que Jesus, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Né? Não tinha onde reclinar a sua cabeça. E hoje é muito preocupante, gente. Por quê? Porque as pessoas, eles não querem ouvir mais a verdade. Você vê aí, você entra aí no vídeo, no perfil de pessoas, né? Existe aí, eu vou dizer isso aqui porque Deus dá de dizer aqui, porque os moldes que Jesus usa um profeta, né? Você vê hoje aí as pessoas brincando de ser profeta. E não é bem por aí. É bênção, são consequências de obediência. Porque não adianta a pessoa estar a vida toda fazendo coisa errada, tá na bagunça, na prostituição, e entra um profeta aí na internet e começa a profetizar um monte de coisa, né? E você aperta ali no compartilhar, vai aparecer o zap, a tal pessoa tal, do zap tal, e a pessoa entra ali aleatoriamente, é jogado no ar. E a Bíblia diz, profeta de sonhos, que profetizou o que eu não mandei. Só que o Senhor conhece os profetas. E a Bíblia diz que aquele, como Deus disse, aquele profeta que dizia algo que Deus mandou, ele não se responsabiliza. É por isso que o evangelho está assim hoje. Porque muitas pessoas não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com o evangelho. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas eu tenho que pregar a verdade. Porque tem certo tipo de heresia que tem que ser pregada. Eu não posso entrar aqui na internet, fazer um vídeo, entrar ao vivo e começar a falar um monte de coisa que Deus o mandou. Por que pessoas entram hoje na internet dizendo é profeta e começam a profetizar um monte de bênção para as pessoas? Porque se ele começar a pregar realmente Apocalipse, começar a pegar o verdadeiro evangelho que Jesus pregou, as pessoas não vão seguir, as pessoas não vão aplaudir, gente. Porque aquilo que, como diz, né, uma certa pregadora aí, uma profeta, aquilo que não dá like, eu não vou postar. Então quer dizer, eu não vivo para o evangelho, eu vivo do evangelho. Se você olhar esse tipo de pregador de hoje, você vai ver a lambança que tá, né? Os popstar de hoje. Então a Bíblia diz que tem homens que estão juntando para si mansões. Se você olhar como que está hoje, você vê, não é o padrão do que Jesus ensinou. Porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo imitou Jesus. Se você vê a história do apóstolo Paulo, os discípulos, eles viviam intensamente o evangelho, viviam na prova, na luta. Porque se esses profetas de hoje fossem viver no passado que os profetas viveu, não suportaria nem nada, nem um terço daquilo que eles passaram na terra. Então hoje eu quero dizer para vocês aí, profeta, que estão aí se intitulando de dizer profeta, haverá dias difíceis que virá, viu? Haverá dias difíceis que vai vir na terra. Tem que estar preparado. Só que uma coisa eu digo, se pregar e profetizar aquilo que Deus não mandou profetizar, ele não se responsabiliza. E aquele que profetiza na carne, ele morre, diz a palavra. Não é tempo, gente, de brincar de ser profeta, não, de brincar de pregar, não. Porque as almas estão perecendo. Sabe o que Deus ele quer hoje de nós, Jesus ele quer de nós? Que nós pregamos arrependimento, palavra de arrependimento. Porque se você olhar hoje, como estão as pessoas pregando o evangelho, está difícil. Está complicado hoje. Então, o que Jesus quer que nós, que pregamos o evangelho, pregar? Arrependimento, salvação. Se arrependa dos seus pecados. Deixa o pecado, deixa a moralidade, deixa a mentira. João, ele pregava. E ele dizia para que ele estava assim, ó, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da futura ira de Deus? Eles pregavam na lata, gente. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele era açoitado, ele ia para a prisão, ele foi embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo ele foi
ser preparado, porque Jesus, quando apareceu para ele na rua de Damasco, disse para ele: eu vou ensinar o que é você padecer pelo meu evangelho. Quem vos ensinou a fugir da futura ira de Deus? Então, quando o apóstolo Paulo ele foi chamado, que era Saulo, ele era perseguidor da igreja, né? Ele ia lá nos fariseus, pegava a carta e perseguia para prender o povo. Então Deus conhecia a natureza de apóstolo Paulo e de apóstolo Saulo, né? O que Deus ele fez? Ele pegou Saulo com a sua natureza e o transformou, usou aquela ousadia que ele tem para pregar o evangelho. E aqueles agora que Saulo vivia com os fariseus, agora ele passou a ser perseguido. Ele passou a entender que ele perseguia o povo de Deus, agora Deus fez com que ele fosse perseguido, para que ele pudesse entender o que era padecer pelo evangelho. O evangelho não é brincadeira não, gente. O negócio está sério. Pregar o evangelho, o negócio está sério, o negócio não é brincadeira. Por isso que os verdadeiros hoje sofrem quando vai pregar o evangelho, né? Porque poucos querem ir para a rua pregar o evangelho, ir na Cracolândia, pregar para os usuários. Tá lá fora o povo perecendo. Mas o que muitas vezes eu quero, o meu ego, é o que? Ficar dentro de uma igreja, né? Porque pregar dentro de uma igreja, dentro do ar-condicionado, né? Pregar dentro da igreja, dentro do ar-condicionado, tranquilo, né? Você pode até pensar que eu estou aqui querendo fazer crítica para me aparecer, não. Nós estamos mostrando a realidade e que os verdadeiros sabem que está existindo. Mas muitos não querem pagar o preço pelo evangelho. Muitos querem viver do evangelho e não para o evangelho. Existe uma diferença muito grande. Os que vivem do evangelho e os que vivem para o evangelho. Quem vive para o evangelho, ele vive intensamente. O único propósito que quem vive do evangelho ele tem é proclamar que Jesus está voltando. E sabe o que vai acontecer para você que está aí? Tanto você que está pregando o que Deus não manda, tanto você que está comendo a ovelha, comendo a lã da ovelha, a gordura da ovelha. O que vai acontecer para as pessoas que não querem reconhecer a palavra, que não querem aceitar Jesus, que não querem servir Jesus? Vai haver um dia que a palavra diz que Jesus, ele vai raiar nas nuvens. A trombeta vai tocar. E o Senhor vai recolher para o seu celeiro o trigo. Existe o trigo e existe o joio. O joio é como se fosse o trigo igualzinho. Só que tem uma diferença muito grande, né? O joio é praga. Trigo é bênção de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus fala aqui na sua palavra que ele vai recolher o trigo para o seu celeiro. Mas o joio ele vai queimar, ele vai fazer os moinhos, vai queimar. O que ele está dizendo? Que naquele grande dia, ele vai ceifar, ele vai enviar os seus anjos para ceifar, para tirar o joio. Aleluia! Vai tirar o trigo do meio do joio. Ele vai recolher para o céu o trigo. E o joio ele vai queimar. E aonde será queimado o joio? Aonde será queimado? No lago de fogo. E você pode ter certeza que vai ser assim. Como no tempo de Noé. Lembra lá o tempo de Noé? Noé, Deus ele dá muito a dizer sobre Noé. Ele está batendo nessa parte. Noé ele pregava o evangelho. Deus chegou em Noé. Ele disse: Noé, você vai construir uma arca. E Deus molde para Noé construir. Noé começava a construir a arca. E enquanto Noé continuava construindo a arca, ele estava pregando. Anunciando: se arrependei-vos. Porque Deus vai destruir a terra com dilúvio, com água. O que o povo fazia? Zombava dele. Que nada. Isso não vai acontecer não. Você está ficando louco, Noé. Onde que vai acabar com água? Nunca que vai acontecer isso. E muitas das vezes os pregadores que vêm aqui pregar a verdade para você, que vem pregar, você zomba, não acredita, as pessoas não acreditam. Elas não dão valor.
Mas sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: quando a trombeta tocar e você que vê que você ficou na terra, aí você vai entender. A Bíblia diz que pessoas vão ficar de um canto para o outro da terra, procurando a palavra, mas a palavra não vai ter. Vai sentir sede da palavra, mas a palavra já não vai estar mais na terra. Porque Deus vai recolher a sua palavra. O Espírito Santo não vai estar mais na terra. Quando a igreja já subir para o céu, raiar com Cristo, reinar com Cristo lá no céu, né? Vai ter os 1000 anos, vamos reinar, vamos estar na borda do Cordeiro. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, nós vai estar com Cristo ceando com Ele. E Ele vai se apresentar para nós, para os cristãos, para os servos de Deus Altíssimo. Ele vai se apresentar para nós e vai dizer: eu sou Jesus. O que eu prometi, eu vim cumprir para vocês. Vocês estão aqui agora. Vocês vão entrar no reino do céu, no gozo do seu Senhor, na fileira dos santos. E logo mais na terra vai estar um caos. Aí o anticristo ele vai se apresentar dizendo que tem a solução. Se você vê hoje aí, o anticristo já começou a fazer a sua cama, vamos dizer assim, né? Ele começou a preparar o território. O anticristo já começou faz tempo já que ele começou. Ele começa de pouquinho, é assim que ele começa. Põe a novidade, a tecnologia está avançada, pessoas já estão colocando chip, né? Já está unificando tudo, né? Aí tudo já começou unificar, na verdade, né? A rede social, né? Tudo começou a ficar diferente, né? E para quê? Dessa forma ele começou a preparar o campo dele, para que quando for hora ele vai se instalar o seu trono e dizer que é o Deus desta terra. Então eu quero dizer para você que está tendo aí a oportunidade de ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Não despreza aquilo que Jesus ele está dizendo. Imagina você no dia... Pensa você agora, se transporta para lá no tempo de Noé. Quando aquele povo viu que a água começou a descer verdadeiramente e começou a alagar tudo, aí eles começaram a entender, opa, tem alguma coisa errada. Com certeza ele começou a entender, aquele velhinho verdadeiramente estava certo. Louco estava nós. Ô Noé, abre a porta para nós. Já foi muito tarde. Noé já não podia abrir mais a porta. Porque a arca ela foi lacrada por fora. Os anjos lacraram a arca. E será também naquele dia. Porque aqueles que ficarem vão escutar a trombeta. Os que ficaram vão escutar a trombeta tocar. Ó, a Bíblia diz que será não piscar de olho o arrebatamento. É tomado à força. Rápido. Num piscar de olho vai ser tomado da terra. Vai ser transladado. Né? Vai ser transladado, arrebatado num corpo de glória, um corpo totalmente transformado, limpo. Deus já vai colocar uma nova veste no cristão, naquele que vai ser arrebatado e subir. Eu não me canso de pregar esta palavra. Quantas vezes for preciso Deus falar, vai lá, eu vou lá e eu vou anunciar Jesus aqui para vocês. Te arrependa. Sai do pecado. Você acha que no pecado que você está, você vai para o céu? Você acha mesmo que a forma que você está agindo aí na terra, você vai para o céu? Na prostituição, na droga, usando droga, se prostituindo com um monte de mulher, bagunçando, aprontando. Você acha mesmo que você vai para o céu? Você acha mesmo que isso vai dar bom? Isso não vai dar certo, gente. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer para você que o meu general ele chama Jesus Cristo, né? A quem eu tenho que dar a satisfação, honra e glória. E quantas vezes for preciso, nós vai pregar o evangelho. Essa palavra ela pode até doer, mas nós vai pregar. Porque uma coisa que nós aprendeu na terra, no deserto que nós passou, e lá, qual que é a teologia do verdadeiro do cristão? É o deserto. A maior teologia está no deserto, porque lá Deus ensina
Lá Deus ensina o crente a sobreviver na prova, na luta, e não deixa o cajado não deixa não. Louvado seja Deus. Olha que coisa gostosa. Deus está mandando uma chuva aqui para nós, olha que coisa boa. Esse Deus é maravilhoso, né? Ele manda a chuva pro justo e pro injusto. Aqui pegando uma aguinha agora. Então assim, nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós é de melhor. Só que a Bíblia nos diz que vai ter um julgamento. Tomar uma aguinha, né? A Bíblia diz para nós que vai ter um julgamento. A Bíblia diz em Apocalipse que vai ter um trono branco. Vai ter um trono branco. Grandes e pequenos estará diante do Senhor e não vai ter como fugir. Não vai ter como fugir diante do trono branco. Naquele dia não vai ter como você dizer eu não quero ouvir a palavra. Você vai estar lá. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, grandes e pequenos, rico, pobre. Para muitas pessoas que acham que tem alguma coisa, né? Para muitas pessoas que acham que tem dinheiro, que pode pisar nas pessoas, para essas pessoas que são soberbas, naquele grande dia ele vai entender o que Deus está dizendo. Grandes e pequenos, rico, pobre, vai estar diante do trono branco. E a palavra diz que um livro será aberto, o livro das obras. Lá vai conter tudo que você fez de errado na terra, tudo que você aprontou está lá anotado. É tudo preto e branco, meu filho. Lá no céu, dia do trono branco, é tudo preto e branco. Não vai adiantar você chegar lá e falar assim, eu não fiz. Não. Para esses aí que tá pregando o evangelho aí, vai chegar diante do Senhor, como diz a palavra, lá diz. Senhor, em teu nome preguei, em teu nome profetizei. Jesus vai dizer pro tal, para trás de mim, que eu não vos conheço. Porque se você com a sua atitude não reconhece o Senhor teu Deus, o Senhor Jesus na terra, o que é reconhecer o Senhor Jesus? É quando você prega a verdade. É quando você prega o verdadeiro evangelho. O Senhor vai te reconhecer as obras. Se você faz as obras do Senhor que Jesus fez, você vai ser reconhecido no céu. Mas quando você prega por interesse, quando você prega para viver somente do evangelho no seu coração, com malícia, eu vou pregar aqui para esse povo aqui, mas é o seguinte, eu vou enganar um monte de besta aqui. Eu vou pregar para esse povo aqui, mas é o seguinte, eu vou catar o dinheiro dos dízimos e vou comprar casa, vou comprar mansão. Filho, sabe o que vai acontecer? Com esses tais que tá agindo dessa maneira, vai ficar, não vai nem subir. Vai ficar com a mansão, vai ficar com o carrão, vai ficar com o dinheiro, vai ficar com a conta gorda. Por quê? Porque esse aí é o salário. Porque se uma pessoa se dedicou tanto para viver desta maneira, para somente ter luxúria, porque o que tem acontecido hoje, gente? Vamos conversar aqui um papo sério. O que tem acontecido hoje? As pessoas descobriram que igreja é um meio de arrecadar muito dinheiro. Então o que está acontecendo? Abre uma igreja, começa a arrecadar um monte de dinheiro, como se fosse uma empresa, né? E agora, né? Porque o sistema da igreja é como o sistema de empresa. Para você abrir uma igreja, é todo o sistema de uma empresa. Então as pessoas acham que igreja é empresa. E não é assim. E tipo, as ovelhas são empregados e o pastor é patrão. Não é assim. Não funciona assim. E tudo aquilo que fazer na terra vai pagar. Você pode ter certeza. Você que está aí usando de engano na casa de Deus, dizendo que é um líder, e na sua casa a sua conta tá gorda, tá em mansão, tá gostosinho, tudo maravilhoso. Tocou a trombeta, filho, você ficou. Por quê? Porque o seu galardão você já recebeu na terra. A sua riqueza que você correu atrás não vai ter serventia naquele dia. Naquele grande dia, só um minuto, gente.
naquele grande dia não vai servir. A riqueza terrena naquele dia não vai servir para nada. Vai ser queimado com fogo. Então, nós temos que entender. Ainda dá tempo. Viu? Ainda dá tempo de mudar essa situação. Ainda dá tempo de seguir o que Jesus ele praticou na terra. Jesus ele foi intenso em tudo que ele fez. Sabe o que está acontecendo? Para que uma igreja ela existe na terra? Para acolher, para os irmãos se reunir, né, estar junto, para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso Altíssimo. Estar todos reunidos. Suprir a necessidade do irmão quando necessitar, né? O dízimo, oferta, para pagar o aluguel, se o irmão que não está com a conta atrasada, aluguel atrasado, levar um alimento para dentro da casa do servo de Deus, da ovelha. Isso é evangelho. Evangelho é você compadecer dos necessitados, né? O membro da igreja está precisando de algo, você necessitado, ali ele necessitado de se ajudar ele. É para isso que serve. É para isso que o dízimo na igreja serve. É para isso que a arrecadação na igreja serve. Viu? É para isso que serve. Não é para encher bolso de ministério nenhum. Não é para encher bolso de líder nenhum. Tá errado isso aí. E errados são as pessoas que financiam essa canalice. Errados são as pessoas que financiam esse tipo de pessoa, esse tipo de líder. Não rompe, gente. Não rompe as barreiras. É preciso romper barreiras. É preciso mudar essa forma que as pessoas estão mostrando o evangelho. É preciso mudar, gente. É preciso mudar isso. Está na hora de mudar. Esse evangelho que as pessoas estão apresentando aí, é preciso mudar isso. As igrejas precisam acordar. Verdadeiramente entender o que é o evangelho, gente. Pregar o evangelho não é brincadeira, não. A gente se entristece muito. Tem hora que eu converso aqui com Deus. Eu falo, como pode isso, meu Pai? Mas é isso que isso aconteça. É preciso isso acontecer. Mas os verdadeiros vai aparecer. Existe um remanescente. Existe aquele pregador raiz. Existe aquele pregador que não se vende. Sempre vai existir. Como existiu naquele tempo, ainda existe e vai existir. Pregador que prega o evangelho. Que não se vende. Que não se vende, gente. De forma alguma. O que esses muitas vezes hoje estão correndo atrás é tão simples. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Deus poderoso, Ele recompensa bem aqueles que pregam o evangelho. Viu? O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele recompensa aqueles que pregam o evangelho. Ele nos enche de bens. Viu? O nosso Pai Celestial, né? O nosso empresário é Jesus. Então Ele nos enche de bem também. Né? O Senhor concede desejo do coração do teu servo, diz a palavra. Se o servo do Senhor está sendo correto, pegando o evangelho, o Senhor vai abençoar ele, abençoar a tua casa. Mas quando nós fazemos para o Senhor de coração, sem ter interesse somente na bênção, somente em riqueza, o Senhor faz obra. Vamos pegar o exemplo de Salomão. Salomão, ainda quando ele foi chamado para ser rei, ele era pequeno. Né? E quando ele estava diante do Senhor Deus, Deus falou para ele pedir o que ele quisesse. E o que ele foi sábio nas suas palavras, ele foi sábio no seu pedido. Ele disse: Senhor, me dê sabedoria, para mim saber entrar e sair do meio deste povo. Olha que coisa linda, olha que sabedoria.
O que que eu aprendo com isso? O que que eu aprendo? Que ele não estava preocupado com riqueza. E o que que aconteceu com Salomão? Deus disse para ele: e eu também acrescentarei riqueza sobre a tua vida. Além dele receber sabedoria, não existia o rei que nem ele, sábio que nem ele naquela época. Além de ele receber sabedoria, ele recebeu riqueza. Daquela época, daquela província. Por isso que Deus o engrandeceu. Ele passou a ser conhecido. Ele passou a ser famoso. Porque ele escolheu a melhor parte. Quando você escolher a melhor parte diante do Senhor, saber pedir. A palavra diz que o meu povo pede e pede mal, porque pede para gastar nos seus próprios deleites. Quando você começar a aprender a pedir, a priorizar as coisas de Deus, a sua vida vai mudar. A sua história vai mudar. Porque aquele que planta, colhe. Se você plantar coisa boa, vai colher. Se você plantar coisa mal, vai colher coisa mal. É assim que é, gente. Não adianta, não foge. Colhe, plantou, colhe. Tudo que plantar aqui na terra vai colher. Viu? É assim que é. Então eu venho aqui nesta noite pra gente... Estamos aqui tendo essa conversa, né? É algo sério, gente, viu? Algo importante. Eu quero deixar bem claro para você que Jesus está voltando, viu? Jesus está vindo, ele já está vindo aí. Imagina você agora que Jesus está montado no cavalo, né? É figurativo, né? A Bíblia diz que Jesus vai vir montado num cavalo, nas nuvens, com a faixa escrito Rei do Senhor do Senhor, Rei dos Reis, com as suas vestes salpicadas de sangue. Jesus ali virá. Viu? Jesus virá. E não esqueça de uma coisa não, servo dos Altíssimos. Você que está aí, que clama, que busca. O seu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Todos aqueles, viu? Todos aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente, né? O seu nome está gravado na palma da mão dele. Não esqueceu de ti. Os que buscam o Senhor em verdade. Porque na verdade Deus morreu para muitos, viu? Você precisa entender isso. Isso é um mistério. Deus morreu para todos? Morreu. Ele morreu para todo mundo. Ele morreu para salvar todos. Todos têm a oportunidade de se beneficiar daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Mas todos que olhar para a cruz, todos que olhar para aquilo que ele, para a morte de cruz, e reconhecer que ele é o Filho de Deus, o Salvador, que veio para tirar o pecado do mundo, você se torna um desses que ele morreu para muitos. Você está entendendo? Antes que alguém queira rebater as minhas palavras. Na lógica, ele morreu para todos, porque ele veio trazer salvação para todos. Mas porque na palavra diz que Deus morreu para muitos. Por que ele morreu para muitos? Muitos que o aceitaram, que o reconheceram a sua palavra. Muitos que reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, que não tinha pecado, se fez pecador. Aquele que fazia que nem aquele ladrão na cruz, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. E aquele ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, aleluia! Olha que coisa linda, olha que coisa forte, gente. Jesus viu naquele homem a sinceridade, o arrependimento. O que ele quis dizer? Senhor, eu sei que eu errei, mas por acaso não existe uma oportunidade para mim? Aquele homem reconheceu que a atitude que Jesus estava tendo deu a ele a oportunidade de ser salvo. E provavelmente aquele homem disse assim: olha, essa é minha chance, essa é minha oportunidade de receber perdão, de sair daqui. E eu sei que para mim é o fim agora. Eu sei que aqui é minha última caminhada, é aqui nessa cruz, acabou aqui. É minha última chance. Eu quero dizer para você, não deixa passar essa chance não. Viu? Não deixa passar essa oportunidade nesta noite não.
Porque talvez nessa noite, ou a hora que você vai ver esse vídeo, a hora que você for ver esse vídeo, eu quero dizer para você, não deixa passar dessa noite não. Não deixa passar, após que você ver esse vídeo, não deixa passar a oportunidade não. Porque talvez você pode estar atravessando a esquina. Talvez você pode dormir e não acordar de manhã cedo, porque isso pode acontecer. Isso acontece com muita gente. Como já aconteceu com muita gente, dar uma parada cardíaca na hora de morrer. E aí? Como está a sua vida? Se Jesus vinha hoje pedir, se Deus vinha hoje, Jesus vinha hoje pedir a tua alma, o que você tem para dar para ele? Ou você vai fazer que nem aquele ladrão que zombou de Jesus? Onde você acha que aquele ladrão está agora? Aquele ladrão, aquele ladrão estava na pior, pra você ver a pessoa está na pior, ele estava na pior, estava no fim da vida, ele sabia que ali é o fim para ele, sabia que estava tudo acabado, mas ele zombou. Onde você acha que ele está agora? Lá no inferno, né? Porque as pessoas que morrem agora, a palavra diz que está no inferno, estão sofrendo, já estão sendo atormentados, dia e noite, diz a palavra. E lá, filho, o fogo é dia e noite. O bicho é de noite. Os demônios é de noite atormentando. A pessoa está sendo atormentada de noite. E Satanás sabe o que ele está fazendo? Está rindo da cara daqueles que estão lá. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu na cruz, e ele foi sepultado, ele desceu até no inferno. Levou o cativo do seu cativeiro. Ele pregou para aqueles que estavam em exílio no inferno. Ele pregou. Ele disse, olha, eu sou esse aqui. Eu sou Jesus, o Nazareno, que tira o pecado do mundo. Eu sou Jesus. Pregou para aqueles. E aquelas pessoas, né, suplicaram por Jesus, tem misericórdia. Não tem jeito, gente. Filho, presta bem atenção. Desceu a sepultura nessa vida, foi pro inferno, você não tem como voltar de lá. Enquanto você tá vivo, quando você apronta alguma coisa, ainda tem chance, né? Tá vivo, tem jeito. Você errou, você falhou, ó Senhor, né? Tem oportunidade. Mas eu quero dizer para você, não despreze a misericórdia de Jesus. Tem muitas pessoas pisando na misericórdia de Jesus, mas tem pessoas brincando com a palavra. Tem pessoas que zombam da palavra, que diz que Jesus vai voltar. Mas haverá um dia que para muitos serão felicidade, mas para muitos serão choro eterno. Para muitos serão risos, alegria eterna, mas para muitos serão choro eterno. Porque ele disse que um dia ele virá e enxugará toda lágrima do rosto, não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. Você já viu aquele ditado? Roer o osso para depois comer a carne? É isso aqui que eu estou dizendo. Os crentes, aqueles que buscam o Senhor, né? Não estou aqui para bater no peito para dizer que eu sou tal, não. Não, de maneira nenhuma. Quero dizer para você, para aqueles que vivem a palavra, né? Que hoje, vamos dizer assim, tá roendo o osso, né? Vamos dizer assim, né? Que passa prova, que passa luta, que passa deserto, que passa deserto. Só que eu quero dizer para você, para muitos aí, servir a Deus é maravilhoso, viu? Porque Deus nos abençoa. Não é só prova também não, tá? Servir a Deus também não é só prova. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Por que que nós, os crentes, os servos do Senhor, os que estão passando a prova? Para sempre se lembrar que somos dependentes dele. Sabe por quê, gente? A carne é terrível. A carne, se deixar, ela quer pular. A carne, se dá um espacinho para ela quer ir pro pecado. A carne velha é terrível. Mas aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele está liberto. Sabe o que é Sabe o que realmente é ser liberto? Você sabe que você pode fazer, mas você não faz. Você sabe que você pode ir numa balada. Você sabe que você pode usar uma droga, que você pode beber, que você pode se prostituir. Mas você não faz porque você é liberto. Diferente daqueles que acham que pode fazer tudo, que é liberto, que tem liberdade. Ter liberdade, filho, filha. Ter liberdade não é fazer tudo que você quer, não. Não é você ir pra balada, não é você se prostituir.
Não é você cometer pecado. Não é você usar droga, não é você beber. Ter liberdade nisso não. Ter liberdade é saber que você pode tudo, mas você não faz. Como diz a palavra, tudo eu posso, mas nem tudo é me lícito. O apóstolo Paulo disse na sua palavra, né? Filho, se eu me lembro, o apóstolo Paulo disse. Né? Você pode tudo, filho. Mas nem tudo é lícito para nós fazer. Então a pessoa liberta é aquela que sabe que pode fazer tudo, mas ela não faz por quê? Porque ela é liberta. E aquele que acha que é livre, que pode fazer, ele não é. Ele é escravo do pecado. Escravo do dinheiro, escravo do pecado. Porque funciona assim, aquele que, por exemplo, um vício, vício do cigarro. A pessoa que está presa no vício do cigarro, ela não é livre, ela é escrava. Ela não pode dominar o seu vício. Então ela é o quê? Ela é empregado. Ela não é patrão. Ela não é livre. Né? A partir do momento que uma coisa domina você, tira o seu tempo de Deus muitas das vezes, né? Por exemplo, tem pessoas que trabalham tanto e não vê nada. Ela é escrava do trabalho. E a Bíblia diz que não é do nosso esforço. Não é de muito esforço nosso que vai resolver. Porque se Jesus não mandar a chuva, não resolve. Se Jesus não mandar as bênçãos, a chuva, o trabalho, não adianta. Se Jesus não dá força para nós levantar de manhã cedo, a gente não sai do lugar. Nós temos que pedir sabedoria para Deus. A igreja está precisando pedir sabedoria para Deus. As pessoas precisam pedir sabedoria para Deus. Trabalhar com sabedoria, gente. Até isso nós precisamos trabalhar com sabedoria, com entendimento, senão vira escravo. O tempo passa e você não faz nada. Sabedoria. Quando eu comecei a entender o que é isso, trabalhar com sabedoria, começou a me sobrar mais tempo para fazer as coisas. E eu comecei a ver as coisas acontecerem. Esse Jesus é maravilhoso demais. Gente, vocês precisam entender. Eu quero dizer para você que está aí, que você não sabe o tempo que você está perdendo. Você não sabe o risco que você está correndo, ficar onde você está, no pecado. Você não tem noção o risco que você está correndo. Viu, gente? Então eu quero dizer para você, corre lá que dá tempo. A porta está aberta, a porta dessa arca está aberta, a porta da misericórdia está aberta, mas ela vai fechar. Eu sei que muitos não vão assistir esse vídeo até o final. Mas para quem ficar até o final e reconhecer a palavra do Senhor Jesus e falar assim, a partir de hoje, meu Deus, eu quero uma oportunidade, quero mudar de vida. A partir de hoje eu quero sentir o que é verdadeiramente ser livre. A partir de hoje, Senhor, eu quero sentir, saber que eu posso fazer aquilo, mas eu não falo, não quero fazer. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Isso é ser livre. Ser livre, gente. Você sabe o que é ser livre? É você se sentir aliviado que Deus te tirou do pecado, da prostituição, da imundícia. Isso é ser livre. Isso é sentir alívio na alma. O que adianta eu ir para bagunça? O que adianta eu mexer de droga? O que adianta eu mexer de bebida? E depois do efeito da bebida e da droga, eu senti um vazio dentro da minha alma. Isso é ser livre? Não, gente, isso não é ser livre. Não adianta nada. Porque muitas pessoas tentam preencher o vazio do seu coração, da sua alma, com muitas coisas, gente. Né? Com bebida, com droga, com prostituição. Para muitos que está aí, que vai ouvir, sabe o que eu estou dizendo, porque um dia eu estive no mundo. Né? Eu tentava me preencher com tantas coisas, com bebida, com droga. Mas o que acontecia? Quando acabava, mesmo ali no ato que eu estava usando ali, o entorpecente, a droga, bebendo, sabe o que acontecia? Eu me sentia preso. Eu sentia um vazio dentro da minha alma. Hoje não, gente. Eu me sinto livre. Quem serve a Deus sabe o que eu estou dizendo. Isso é lindo, gente. Você se sente livre, se sente preenchido. Né? Você passa muitas vezes por prova, mas sabe que você entende? Que você tem um pai que é por você. Que você vai passar por aquela situação que muitas vezes você não consegue sair dela. Você não vê, você não consegue sair dela. Mas você sabe que tem
um Deus maravilhoso que vai resolver o seu problema. Você sabe que tem alguém que é por você. Você sabe que tem um Deus que é por você no céu, que independente da prova, Ele está contigo. Ele não vai te abandonar. Se passares pelas águas, a água não vai te arrastar. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Isso é forte, gente. Pode uma mãe se esquecer do seu bebê, mas ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê, eu nunca me esquecerei de ti, diz a palavra do Senhor lá em Isaías fala. Não vai, gente, não vai esquecer. Deus não abandona os seus. Mas eu quero dizer para você que Satanás ele abandona, viu? Satanás ele dá droga, ele dá riqueza, ele dá prosperidade também, viu? Ele dá fama. Muitas pessoas estão atrás de fama. Mas o que acontece? Até essas pessoas que recebem fama, reconhecimento, que correm atrás disso, daquilo, que muitas vezes faz parte para ser um famoso tal. O que acontece? No interior dele, no fundo do coração dele, ele sente um vazio muito grande. Para você que está aí, que vai ouvir esse vídeo, você que está dessa forma, né? Que correu atrás de tanta fama. Não é assim que você se sente? Diz pra mim que não é assim dessa forma. É assim que se sente. Tem pessoas que têm tudo. Tem tanta riqueza. Como Salomão. Salomão, ele experimentou de tudo que tinha na terra. E ele disse assim, ó, tudo é vaidade. Eu acho que não teve uma coisa na terra que Salomão ele não teve e não experimentou. De tudo ele experimentou. E ele disse, de tudo isso é vaidade. Se tem uma coisa que você pode aproveitar na terra, come e bebe, goza do suor do seu trabalho. Porque o resto tudo é vaidade, é passageiro. O que ele entendeu? Que tudo era vaidade. Que tudo era supérfluo. Que tudo passava, não tinha sentido para ele. E é assim, gente. Então, para muitas pessoas que têm dinheiro, têm riqueza, é rico. Mas se você for ver dentro dele, tem um vazio. Por quê, gente? Não tem o Espírito Santo. E terra onde não habita o Espírito Santo é vazio, é seca. Terra que não habita o Espírito Santo é como uma terra seca, que não tem chuva. Se não cai chuva, não produz nada. As pessoas que não têm o Espírito Santo é como terra seca que nada produz dela. Nada produz, é só solidão, é só tristeza, só sofrimento. Né? É seca. Se jogar a semente não vai brotar. Não nasce, gente. Não nasce. É preciso ter uma preparação primeiro, para que possa jogar essa semente na terra. Então, a partir de hoje, o Senhor está preparando a sua terra. O Senhor está preparando você para receber essa palavra. Sabe por que na sua casa tem tanta guerra, tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade? É porque você não é para Cristo. Sabe por que para muitos crentes está dessa forma a sua casa? Só derrota, só luta, só dificuldade. Porque está andando de forma errada. Está fazendo de forma errada. Ou porque tem uma mágoa no coração, não liberou ainda o perdão. Ou porque muitas coisas que tem feito não está agradando o Senhor. Então é preciso mudar, gente. A coisa só vai mudar, andar para frente, a partir do momento que olhar para Ele. Então a gente tem que começar a analisar nossas ações. Nós não somos perfeitos. Não. Mas sede santo como aqueles que vos santificou é santo. Então sede santo como Jesus é santo, como Deus é santo. E nós vamos chegar lá. Né? Pra gente ir lá no céu. Perfeito vai ser só no céu. Viu? Na terra não existe ninguém perfeito. Né? O único que foi perfeito, né? Que procurou exercer a perfeição, né? Foi Jesus. Que veio 100% homem na terra, viu? Ele veio 100%, alguém pode pensar, mas ele veio 100% Deus também, não. Jesus, ele sentiu a dor, a tristeza que nós sentimos. Ele sentiu a dor, o peso da cruz. Jesus, ele sentiu algo que nós jamais poderíamos sentir, a morte de cruz. Jamais alguém poderia sentir essa morte de cruz. E ele sentiu. Louvado seja Deus. Né? Eu louvo a Deus. Sou grato por aquilo que Ele tem feito em minha vida. Pelas obras que Ele tem feito na minha vida. Eu sou grato a Ele. Porque Ele é fiel. Né? E olha, hoje está uma bênção.
né? Hoje está chovendo aqui. Deu até uma chuva forte, com temporal forte, mas Deus guardou, está livrando, está abençoando. E a chuva Deus está mandando, né? Nesse dezembro aqui, o ano está acabando, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele manda para nós a chuva, para abençoar a nossa vida. Esses tempos aqui, gente, tava uma seca, né? Acho que em vários lugares tava seca. Mas ó, pra você ver, você olha hoje a pastagem, os passarinhos, né? Você olha como que está hoje a vegetação, tá uma benção. Tá chovendo bem até, mas tá uma benção. Amém, gente? Então é isso aí. Eu quero deixar para vocês esta palavra, esta mensagem. Ela foi um pouco longa, já está indo para 50 minutos, né? Ela é uma palavra que foi um pouco longa, mas foi aquilo que Deus tem dado graça para nós. Aquilo que Deus tem dado graça para nós. Né? Alguém que vai ver esse vídeo vai achar que nós somos de criticar, mas não, né? Pode achar que nós estamos aqui para criticar, para dizer algo, para ofender, jamais, de forma alguma, né? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas, gente, eu sou aquela moda antiga, aquele pregador raiz que eu aprendi no deserto. Eu não aprendi teologia, eu não aprendi ali teologia, eu não aprendi sentado numa mesa, eu não aprendi sentado numa almofadinha, numa cadeira de almofada, não. Eu aprendi no deserto. Servir a Deus eu aprendi foi no deserto. Servir a Deus eu aprendi foi na prova, foi na luta. Uma hora que Deus me der graça, eu vou contar meu testemunho para vocês. Eu aprendi foi no deserto. E olha que eu vou dizer uma coisa para você. Que hoje eu não troco tudo que eu passei. Hoje eu não troco nada do que eu passei. Né? Toda a prova, toda a luta que eu passei. Né? Para poder ter chegado aqui e poder dizer, olha, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. Sabe por quê? Porque para nós que passamos muitas vezes pelo deserto, crente que passa vai entender o que eu estou dizendo. Vai saber que valeu a pena. Sabe por quê, gente? Quando você passa pelo deserto, e quando eu falo deserto, gente, é deserto. Não é prova assim que passa assim instantâneo, não. A pessoa quando ela está andando lá no deserto, é longo. Olha o povo de Israel andaram 40 anos no deserto, porque ficou murmurando. Então, gente, o que tem no deserto? Tem nada. Mas aquele que está com Jesus tem tudo. Viu? Tem carne no deserto, tem água no deserto, tem nuvem, né, para refrescar o calor, tem o fogo para clarear, né, a nossa caminhada no deserto. No deserto, o que tem no deserto? Tem bichos peçonhentos. Mas o Senhor está conosco. Então, assim, quem passou no deserto sabe como é difícil, gente. Mas quando atravessa o deserto, descobre que valeu a pena. Sabe por quê? Porque a gente fica calejado, sabe? Então quando a gente passa por prova, por luta, é como se muitas vezes não sentisse a prova e a luta. Às vezes vem prova difícil. E às vezes não queremos até, vamos dizer assim, achamos que não vamos suportar. Por quê? Porque Deus faz nós entender que nós é dependente dele. Porque quando nós achar que nós é alguma coisa que não consegue atravessar deserto, ele fala, não, meu filho, não vai não. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. Ele se bofeteava, né? Porque para ele entender que aquilo ali, porque o apóstolo Paulo ele recebeu divinas revelações dos céus. Era coisas ocultas, coisas profundas que ele recebia. Então foi preciso ele ter um espinho na carne, para que ele não pudesse se vangloriar, né? Porque nós sabemos uma coisa, que o poder também é perigoso, né? Quanto mais dado, mais será requerido. Mas se a pessoa não tomar cuidado, ela se exalta. Ela acha que ela é uma coisa. Eu consigo passar nesse deserto aqui. Vai lá passando achando que você é alguma coisa. Que você fica lá mesmo, morre de sede. Mas aquele que passa no deserto entendendo que ele depende do Senhor e não tem vergonha e fala, Senhor, isso aqui eu não estou conseguindo passar. Senhor, isso aqui eu não estou conseguindo suportar. Me ajuda. O Senhor vem e ajuda ele, põe ele de pé para caminhar. Amém? Vamos fazer aqui uma oração. Para agradecer a Deus. Eu quero pedir a Deus nessa noite pela sua vida. Para que você que vai entrar
neste vídeo, e você vai ver, você possa sentir a graça do Senhor quando entrar na sua casa essa palavra. Para que quando entrar na sua casa essa palavra, você possa sentir o Espírito Santo de Deus. Você possa sentir a graça de Deus entrando na tua casa. Que você possa sentir paz. Quem sabe você vai estar passando lá no Face, na rede social. E quem sabe você vai se deparar com essa mensagem. E quando você se deparar com essa mensagem, eu vou pedir a Deus para que você possa sentir uma paz que você ainda não sentiu, que você não tem sentido. E quando você sentir, você dê glória a Deus, se alegra nele. E se apega a esta palavra, se apega a esses conselhos. Porque hoje aqui Deus deu conselho para nós. Né? Aqui Deus tem dado conselho para nós hoje. E aquele que vive o conselho do Senhor, que não despreza o conselho da palavra, ele é bem-aventurado. Né? E vamos orar a Deus, pedir misericórdia para ele. E agradecer por esta noite. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por esta noite, por esta mensagem. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de cada um dessa pessoa que vai estar na rede social. E vai estar passando cada fase dessa rede social, meu Pai. Que vai estar rolando os vídeos, Senhor. E quando cair nessa mensagem, meu Deus, meu Pai, que seja as mãos do Senhor sobre essa pessoa. Que talvez essa pessoa que está aí, meu Pai, ela está na rede social porque ela está triste, ela está deprimida, está sofrendo. E quando ela cair nessa mensagem, o Espírito Santo possa tomar ela. Ela possa sentir alegria, meu Pai. De ver que essas palavras estão fazendo sentido para a vida dela. Que o Espírito Santo está trabalhando nesta vida. Que o Senhor está falando com ela. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesta noite eu te peço. Venha, meu Pai, desprender essa pessoa de todo o grilhão, meu Pai. Se nessa casa está havendo guerra, briga, contenda, confusão, o inimigo está destruindo essa família. Esses filhos, essa mãe, esse pai, essa mãe que está sofrendo com o seu filho e com a sua filha. Esse filho que está na droga, está no vício, está na prostituição. Porque eu sei que não é fácil, meu Pai. Uma pessoa que anda na droga, eu sei que não é fácil para um pai, para uma mãe ver o seu filho na droga, ver sua filha na prostituição, na droga. E não ver saída. Para esse pai que diz que não tem mais jeito, para essa mãe que diz que não tem mais jeito. As pessoas olham para esse jovem, para esse moço, para essa moça, falam, não tem mais jeito. Mas a gente sabe que tem jeito, meu Pai. Porque tudo, meu Pai, está sob o controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Então não permita, meu Pai, nesta noite, meu Pai, que o inimigo oprima essas pessoas. E que esta palavra possa entrar nesse lar e possa haver resultado. Nós estamos aqui só para um intuito. Eu estou aqui nesta noite, Pai, para exaltar o nome do Senhor, para que o evangelho do Senhor seja pregado. É por isso que estou aqui. Eu estou aqui meu Deus, neste vídeo, Pai querido, somente por um intuito. Não é para me aparecer, não. É para que as pessoas possam saber que o evangelho precisa ser pregado. Para as pessoas saberem quanto é gostoso aquilo que eu sinto. Que as pessoas possam saber aquilo que eu sinto, meu Pai, quando prego o evangelho. Que as pessoas possam saber, meu Pai, o que é viver para o evangelho, saber diferenciar aquele que vive para o evangelho e aquele que vive do evangelho. Porque quem vive para o evangelho vive intensamente. Vive pela razão de ser grato, meu Pai, pela razão do chamado que o Senhor chamou para fazer, que é pregar o evangelho. Esta pessoa ouvir esta mensagem, possa entrar nesse lar. Porque as tuas palavras nos mostram, meu Pai, que por onde o seu Filho amado Jesus Cristo passava, alguma coisa acontecia, um milagre acontecia e as pessoas eram tocadas. Que através desse vídeo, desta oração, que essas pessoas sejam tocadas. E que possa haver testemunho de pessoas que viu a palavra, sentiu a palavra entrar no coração. E possa aí comentar para que as pessoas possam saber que o Senhor existe. Meu Pai, eu quero te pedir nesta noite que este vídeo possa ser compartilhado, Pai. Que o Senhor possa usar pessoas para compartilhar este vídeo. Que o Senhor possa usar pessoas, meu Pai, para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, meu Pai. Possa abençoar e usar pessoas, meu Pai. Porque cada pessoa que compartilha o vídeo, meu Pai, a mensagem, para outras pessoas, ela também está sendo um canal de bênção. Ela também está sendo abençoada.
E é o que eu te peço, meu Pai. Te agradeço por essa chuva, por esta noite que o Senhor nos concede, por nossos animais, pela nossa casa, nossas vidas, nossos familiares. Por todos, meu Pai. Em nome de Jesus. Aquele que estão, meu Pai, pregando a Tua palavra na Cracolândia, pregando a Tua palavra, becos e vielas, pregando a Tua palavra no Senhor Evangelho para pessoas, os missionários, Pai. Abençoa, meu Pai, os missionários. Supre toda necessidade e dificuldade deles. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então é isso aí, gente. Que Deus possa abençoar vocês, tá bom? Fique na paz, né? Que você possa ser um canal de bênção. E você possa compartilhar este vídeo. Para que outras pessoas possam também ouvir esta palavra. Porque tenha certeza de uma coisa. Que tem pessoas que precisam ouvir uma mensagem. Que precisam ouvir essa mensagem. Então que você possa ser um canal de bênção. Abençoa a vida de outras pessoas. E Deus ele vai te honrar na terra. Esse é o nosso objetivo de pregar o Evangelho. Então, quando viemos aqui, viemos para pregar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. E deixo-vos a paz.